Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao versículo de número 39. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Esta história fala sobre um homem de oração. E este homem, apesar de ser divino e homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de uma agenda lotada, depois de várias coisas que ele havia feito no dia anterior, logo na primeira hora da manhã que ele se acorda, ele sai para um lugar deserto para poder orar. E é importante destacar este momento de oração, porque sempre estamos falando de compromissos, sempre estamos falando de atividades, obrigações, das quais o próprio Senhor Deus nos designa para que possamos fazer e executar. E sabemos que para nós, seres limitados no tempo e no espaço, sempre podemos nos apoiar que não há tempo. Sempre podemos nos apoiar que a agenda é curta, porque o volume do compromisso é imenso. Sabemos que somos seres comparativos porque nós fomos criados por Deus. E por sermos seres comparativos, eis aqui no texto alguém que podemos nos comparar. E não há problema de procurar Jesus no texto, que são os nossos exercícios hermenêuticos aqui na casa, porque aqui está registrado uma passagem que o próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ter passado por um momento longo, ele acorda e nas primeiras horas ele sai para orar. Notem que ele foi para um lugar deserto e ali orava. No texto anterior, percebemos que quando ele chega em Cafarnaum, no versículo 21, que ele vai fazer cumprir com sua agenda em Cafarnaum, ele está com seus discípulos. No versículo 29, voltando um pouco, ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro e ali dormira. Quando chega na casa de Pedro, uma multidão, toda a cidade sabia que ele estava por lá e das coisas que ele havia ensinado, a expulsão do demônio na sinagoga, a multidão vai até Cristo procurando por ele. E à frente da casa de Pedro, que está aqui registrado no versículo 33, toda a cidade estava reunida à porta. Imagina uma multidão procurando por Jesus à porta da casa de Pedro. E o Senhor, de forma solícita, atende cada um deles. Termina o dia com o registro texto. E logo na primeira hora da manhã, o Senhor Jesus Cristo procura um lugar deserto para que ele tivesse um momento de oração com Deus. Um momento de orar. Quando os discípulos percebem a ausência do Senhor Jesus Cristo, no versículo 36, procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. A pergunta é, por que eles estavam tão ansiosos e de forma tão diligentemente estavam procurando o Senhor Jesus Cristo? Na sequência do texto diz que os que com ele estavam, tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Eu imagino que aquela multidão que tinha recebido os sinais, as maravilhas, os ensinos de Cristo, que estavam à porta de Pedro, estavam ansiosos por Jesus, para ter mais um encontro com Jesus, para que talvez suas necessidades fossem ali supridas com o Mestre. Mas o Jesus Cristo tem uma missão, e ele tem um objetivo, e ele tem um foco. E pode parecer que o Senhor Jesus Cristo tenha deixado ou abandonado aquela multidão, porque foi insensato, mas ele tinha um objetivo e ele diz bem claramente. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares.
as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Nessa história, nós vamos perceber que Jesus é um homem de oração para cumprir o papel do Pai. Ele não veio da Galileia, ele não veio de Belém, ele não veio de Jerusalém, ele veio dos céus. E ele foi enviado pelo Pai para que fizesse a vontade do Pai e cumprisse. E sabemos que quando Paulo registra que o poder está na pregação do Evangelho, o poder para a salvação, Cristo aqui mostra que realmente o objetivo dele não era apenas satisfazer a necessidade do homem, ele não estava preso a uma agenda dos homens, mas a cumprir a vontade do Pai, que era salvar o povo, expiar o pecado do povo, e a ferramenta é a pregação do Evangelho. E encerrando esta pequena passagem, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Esta era a sequência. Irmãos, ouvindo a mensagem devocional do reverendo Jair, e ele falou sobre a preocupação de nós como crentes, de nos enchermos de Deus, de nos enchermos do Espírito Santo, e muitas vezes adotamos uma agenda incrédula, uma agenda pagã por conta das necessidades que nós criamos. Este texto aponta claramente que, apesar de ter uma agenda longa, o Senhor Jesus Cristo, para fazer a vontade do Pai, ele busca ter esse momento de intimidade. Ele não chama os discípulos para orar com ele, ele também tem esse momento de oração individual. Assim também somos nós. Pela nossa agenda, pelo volume que nós temos de agenda, que este Senhor Jesus Cristo seja um referencial para cada um de nós, que apesar das dificuldades, que apesar da agenda lotada, busquemos ao Senhor de forma individual, e por que não coletiva, mas de uma forma individual, a nossa oração para o nosso Deus, para que possamos assim cumprir a vontade de Deus, nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Deus nos fortaleça, que possamos realmente buscá-lo mais em oração e que não venhamos a sucumbir à tentação de justificar-nos pela agenda lotada para não ter esse momento de oração diária. Qual é a hora? Nas primeiras horas que você puder. Acordar cedo. O Senhor Jesus Cristo tinha uma agenda lotada e ele busca a oração nas primeiras horas, alta madrugada, como registra o evangelista Lucas.